Muito boa noite, seja bem-vinda de volta. Se você está aqui, isso revela o seu comprometimento com a vontade, a necessidade, a urgência de fazer mudanças significativas. E olha só, se você não conhecer a verdade sobre si mesma, você vai continuar acreditando na história que contaram a seu respeito ou na história que você mesmo conta. Lembra que o cérebro acredita na história que a gente conta e acredita ainda mais em histórias contadas por pessoas da nossa intimidade? Quem é a pessoa mais íntima de você? Você mesma. É isso mesmo. E você ouviu tantas mentiras a seu respeito que você hoje repete essas mentiras para si mesma. Está na hora de quebrar paradigmas. Lembra? A sua panela não é pequena. Hoje você tem uma panela grande. Hoje você pode fazer diferente, você pode fazer a diferença e você pode também ser a diferença na vida de outra pessoa. Nívia, esse treinamento aqui vai transformar a minha vida. Uau, não vou ser mais a mesma. Não vou repetir mais os mesmos erros de antes. Calma. Não é assim. Nós estamos dando o primeiro passo em um processo de transformação. E olha só, se você quiser continuar essa jornada junto comigo, nós podemos avançar em outros treinamentos que nós temos, como a mentoria 8x1. E deixa eu te mostrar aqui o depoimento de algumas mulheres que fizeram esse treinamento, mentoria 8x1, e as transformações que elas tiveram na vida. E eu espero um dia ver você no mesmo lugar delas. Meu nome é Alfa, sou nutricionista, moro em Araxá, Minas Gerais. Venho aqui para me agradecer pela Nívia, pelo lindo trabalho, que ela fez comigo e que ela faz com as pessoas. A Nívia é uma pessoa extremamente ética, muito comprometida, assim, é um ser humano incrível, fantástico. A leitura que ela tem do todo, do todo o nosso emocional é muito incrível. Para mim foi um processo muito importante que eu vivi, porque ela me pegou num estado muito complicado. Pra gente se olhar lá por dentro, aproveite, faça, porque o protocolo é maravilhoso. É uma mulher extremamente poderosa. Meu nome é Giane. No começo eu me sentia uma mulher triste, traumatizada, frustrada com muitas coisas da minha infância. Carregava pesos que não me pertenciam, muitos lixos tóxicos. Eu ficava muito triste, amargurada, não sabia o que fazer da minha vida. Após a mentoria, hoje eu me sinto uma mulher empoderada, uma mulher livre, liberta e curada. No começo eu resisti um pouco por conta de questões financeiras, mas depois eu vi que quando nós queremos algo bom para nossa vida, temos que arriscar. E foi isso que eu fiz. Arrisquei, fiz e não me arrependo. Até porque eu fiz pesquisas em mercados e eu vi que eu não paguei nem 50% dos valores que cobram em fora. É bom demais, é um divisor de água em suas vidas, você vai se sentir liberta, curada. Não se sabote, se supere. Beijo. Quando iniciei o processo, realmente eu não acreditava por ser possível me libertar de inseguranças, medos que me acompanham desde a infância. Mas no decorrer do curso, eu fui descobrindo de onde vinha da raiz esses problemas, de onde vinham esses medos. Então eu fui me descobrindo, me conhecendo como uma mulher, do que era capaz, do que eu poderia fazer. Não me contento mais com migalhas. Eu me sinto outra pessoa, uma pessoa mais segura, me amo mais, que hoje eu sei que eu sou capaz, que eu posso, que eu fui aumentando minha autoestima, meu poder. Então eu tenho muito que agradecer esse processo. Indico a várias mulheres que hoje eu sei que eu sou capaz e que eu não preciso me contentar com outra coisa, que eu posso ir muito mais longe, muito mais do que imagino. Eu sou a Elis e acredito que esteja sendo uma surpresa para a Nívia eu aparecer, porque eu só falo daquilo que eu acredito e só vendo aquilo que eu vivi. Então, para eu chegar aqui nesse momento, é porque eu cheguei nos resultados que eu esperava. Quando eu conheci a Nívia, eu senti isso na Nívia, uma pessoa capacitada e conhecedora de repente, algumas pedras, alguns caminhos por onde eu trilhei. E eu não falo daquilo que eu não acredito e não vendo aquilo que eu não vivi. E quando eu cheguei, a Nívia começar um trabalho comigo, eu cheguei em fragmentos. Eu era fragmentos daquilo que eu sonhava para mim como pessoa, fragmentos daquilo que eu creio que Deus sonhava para mim como pessoa. A Nívia foi me ajudando com muita sabedoria, com muita técnica, com conhecimento, com direcionamento, a juntar esses fragmentos, a sarar o que tinha que ser sarado, curar o que tinha que ser curado, de poder olhar para a minha história, poder olhar para as minhas memórias, poder viver e conviver com algumas situações, algumas feridas saradas, no processo. Então,
eu queria indicar a Nívia para vocês, porque ela é um instrumento. E eu queria colocar ela e disponibilizar aí para vocês, dizer que ela tá aí, a ferramenta tá aí. Pode abraçar. Se você está no meu grupo VIP, se você está no meu grupo Mentalidade de Cura, você recebeu um formulário onde você preencheu esse formulário e você colocou ali o seu e-mail. No seu e-mail você recebeu as nossas boas-vindas e recebeu também um teste. Você recebeu 2 testes, mas esse primeiro teste do perfil comportamental, nós combinamos de você trazer hoje esse teste respondido. Nívia, eu não recebi o meu teste. Se você não recebeu o teste, com certeza você já entrou em contato com a minha equipe e isso já foi resolvido. Nívia, eu não recebi o teste porque eu não coloquei o meu e-mail. Tem nem palavra, né? Volta lá, manda o seu e-mail, porque ainda dá tempo de você fazer um novo treinamento Mentalidade de Cura, ou você, se receber aí a reprise desse, você conseguir aí continuar essa jornada, ok? Tranquilo até aqui? Você recebeu esse teste, a gente vai entrar nesse teste hoje, mas antes eu quero trazer novamente aqui o que é a nossa Mentalidade de Cura, né? Nossa Mentalidade de Cura, ele é algo que vai resolver a questão do agora para frente. Onde, como e por que você é ferido, você vai entender e você vai conseguir também bloquear, blindar a sua mente para que você não seja ferido novamente na área onde você costuma ser ferido. Já reparou que a gente é ferido exatamente na mesma área? Tem um texto bíblico que eu gosto muito que diz assim: o mal que eu temia me sobreveio. Tudo aquilo que você mais teme na sua vida é o que mais te acontece. Se o que você mais tem medo é de fofoca, lá vai alguém te metendo uma fofoca. Se o que você mais teme na sua vida é ser traída, lá vai o novo relacionamento te decepcionando de novo. Se o que você mais tem medo na sua vida é ser abandonada, lá vai aquela amiga ileal, igualzinho às outras, se aproxima de você quando precisa e depois vai embora. Lá vem aquele namorado também, quando estava na pior, eu levantei e agora ele foi embora. Eu costumo dizer que existem 2 coisas capazes de trazer à existência aquilo que não existe. Uma é a fé, outra é o medo. E a gente vai entender um pouquinho durante a nossa aula de hoje sobre o medo, tá? Se Deus é o autor da fé, quem é o autor do medo, hein, gente? O medo vem do mal. Sai dessa de dizer que o medo é bom. O medo não é bom. O medo, ele não faz parte dos nossos circuitos neurais naturais. Não faz parte. O medo foi plantado. Nívia, o medo nos livra do mal. Não, o medo é o mal. O que te livra do mal é a prudência. A prudência te livra do mal. E olha só, para quem gosta de ler Bíblia, lá na Bíblia vai ter a menção: não tenha medo. 366 vezes vai ter algum texto na Bíblia com essa menção. Não temais. Não temais. 366 vezes porque ela conta também com o ano bissexto, ok? O que é o medo, Nívia? O medo é um mecanismo equivocado, plantado em nossa mente. A prudência, sim. Medo, nunca. Medo é estado de sobrevivência. Não, medo não é estado de sobrevivência. Estado de sobrevivência também é algo positivo. O estado de sobrevivência é quando você precisa, né, proteger sua própria vida ou a vida da sua espécie. E aí, naquele momento, você sai do modo racional, você vai entrar no sistema límbido, você vai entrar na questão ali irracional. A informação, ela não vai passar pelo cérebro emocional, ela vai direto para a sua amígdala cerebral. Você não vai racionalizar aquela informação, porque o seu cérebro, ele tem urgência que você reaja àquela situação. Porque você está diante de um perigo eminente. Você precisa se salvar daquela situação ou salvar alguém que você ama daquela situação. Racionalizar vai ser perda de tempo. O cérebro precisa de uma resposta imediata. E aí você não racionaliza. Bum! Você o corre ou ataca. Isso é estado de sobrevivência. Mas me diz uma coisa. Quando você é convidada a falar em público, a sua vida está em risco? A vida da sua espécie está em risco? Por que você ativaria estado de sobrevivência, então?
Se você precisasse se posicionar diante de uma amiga que sempre lhe pede favores e você não sabe mais o que fazer, porque você não consegue dizer não. Quando ela vem até você, que você paralisa de medo, treme na base e diz o sim, onde na realidade você queria dizer o não, você está em estado de sobrevivência? A sua vida está em risco? A vida da sua espécie está em risco? Não! Como é que medo é estado de sobrevivência? Não é. Medo não é estado de sobrevivência. E você tem a oportunidade de daqui para frente não ter mais medo de dizer não. Se posicionar, repete aí comigo e escreve. O não é libertador. Fala e escreve. O não é libertador. Quando você aprender a dizer não, você vai dizer não até de olho fechado. Você não vai mais ter medo de dizer o não. Segura aí o seu teste, tá? Porque a gente vai falar antes do modelo PPF. Antes de a gente aplicar aí o seu teste, a gente vai falar do modelo PPF. O que é o modelo PPF? Já vou colocar aqui. Lembrando que a mentalidade de cura, ele é presente com foco no futuro. O que é isso, Nívia? Conhecer a si mesma e blindar a sua mente. É nisso que consiste aí o nosso treinamento. Vamos primeiro conhecer o modelo PPF? Acho que dá para escrever aqui? Dá. Vamos escrever aqui mesmo para economizar um pouquinho de papel. PPF. Modelo PPF. Passado, presente e futuro. O que é que nós temos do passado? Do passado nós temos o quê? Lembranças. E a propósito, anota aí o que é que são lembranças. Lembranças, 2 pontos. É a reconstrução do passado. Lembrança é reconstrução do passado. Isso é lembrança. E aí eu quero ler para vocês um fragmento de um artigo, tá? Um artigo escrito por um cara aí que é especialista na área dele. O nome dele é Regis Cavini. Eu vou escrever o nome dele aqui para você pesquisar. Regis Cavini. A especialidade dele engloba a questão metabólica, neural e comportamental. Olha só o que é que o Regis Cavini ele diz em sua pesquisa científica. Ele diz o seguinte, vamos lá, o artigo diz assim, ó. O médico Regis Cavini avaliou a relação entre acontecimentos traumáticos e o funcionamento do cérebro. Descobriu que, ao evocarmos uma memória traumática, a secreção de hormônios, ou seja, a produção de hormônios associados ao estresse, aumenta como se estivéssemos vivendo aquela experiência novamente. Ao lembrarmos de um trauma, o vivemos outra vez em sua plenitude metabólica e emocional, diz o pesquisador que conduziu a investigação no Instituto de Psicologia da USP. O que é que esse fragmento de artigo está dizendo aqui? Esse fragmento de artigo está dizendo que quando você lembra, quando você faz uma reconstrução de uma lembrança, você vive metabolicamente e emocionalmente as mesmas sensações que você viveu quando aconteceu aquele episódio. Se você constrói lembranças, passado lembranças, né? Aqui está dizendo que quando você lembra do passado, você revive esse passado metabolicamente, emocionalmente, como se estivesse acontecendo tudo de novo. Aí eu vou trazer para vocês o seguinte, eu falei isso aqui e vou trazer para vocês algo na Bíblia muito similar ao que está escrito aqui. Ah, Nívia, já vi você com a Bíblia de novo. Ah, eu falei da ciência, não posso falar da Bíblia? Você ouve só a ciência, não precisa ouvir a Bíblia. Se quiser ouvir os dois,
melhor. E aí você vai, se você lê Bíblia, você vai lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 19 até o 21. Vai estar escrito assim, ó, olha só. Recordo-me da minha aflição. O livro de Lamentações foi escrito por um profeta chamado Jeremias. Isso é o profeta Jeremias falando. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Uau! O que é que está dizendo aqui, gente? Que eu posso ter lembranças do quê? Lembranças de dor ou lembranças que me tragam esperança. Então, nós podemos fazer uma reconstrução do passado de duas formas. Nós podemos construir o passado de forma que eu sinta dor ou de forma que eu sinta esperança. O que vai determinar se a lembrança que eu estou construindo é de dor ou de esperança? O que vai determinar é o que eu senti lá atrás. Se eu passei por uma experiência de dor ou se eu passei por uma experiência que me traz esperança. Tranquilo até aqui? Então, do passado eu tenho lembranças e do futuro. Do futuro eu faço o quê? Projeções. Do passado eu tenho lembranças, do futuro eu faço projeções. Se do passado eu posso ter lembranças de dor ou de esperança, do futuro eu posso fazer projeções. O que é que diz lá no Lamentações? Quero trazer à memória lembranças que me tragam o quê? Esperança. Lembranças que me façam o quê? Sentido. Lembranças que façam sentido. Então, do passado, eu tenho lembranças de dor ou de esperança, e do futuro eu faço projeções de medo ou faço projeções que fazem sentido. O que é fazer sentido? Tem uma neurocientista chamada Lisa Feldman. Deixa eu escrever o nome dela aqui para vocês pesquisarem também a Lisa Feldman. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso. Essa neurocientista, ela diz o seguinte, ela diz que toda vez que nós estamos diante de uma situação, de uma nova experiência, diante de algo que a gente precisa fazer escolhas, quando nós estamos ali diante de alguma coisa, o nosso cérebro, ele vai até o passado buscar informações de algo similar que a gente tenha vivido, para que ele possa nos dizer como reagir àquela nova situação. Tá? Deixa eu deixar a coisa mais palpável, mais entendível. Cobra. Todo mundo tem medo de cobra, aversão a cobra, pavor de cobra. É muito difícil alguém que goste de cobra. Vamos imaginar uma criança pequena, uma criança de 1 ano e 6 meses ou 2 anos de idade, que nunca houve uma informação no cérebro dela, não existe no cérebro dela uma informação, aqui é o cérebro da criança, uma informação acerca de uma cobra. Não tem informação nenhuma. Nem de revista, nem de filme, nem de ter ouvido falar, nem de ter visto uma cobra. Nunca houve uma experiência na vida dessa criança, lembra? Pensamentos, sentimentos, emoções, todo pensamento é uma ação, toda ação ela se torna um hábito, todo hábito gera um resultado, todo resultado reforça o pensamento. Né? O pensamento surge de onde? O pensamento surge das associações que o cérebro vai fazer, associações de quê? Das experiências que nós tivemos durante a nossa vida, ok? Então, se essa criança nunca teve experiência nenhuma em relação à cobra, não existe hoje no presente dessa criança
Nada ali está em branco. Então, quando ela vê uma cobra, não tem nada guardado na mente dessa criança que o cérebro possa fazer uma associação dessa experiência nova com algo que ela já tem construído. Bugou? Deixa eu clarear um pouquinho mais. Vamos supor que essa criança está lá brincando na sala dela e de repente aparece uma cobrazinha ali no chão. A criança olha, corre atrás da cobra para pegar a cobra e fazer de mordedor. Parece um mordedor a cobra que ela viu. Por que ela vai querer pegar a cobra para brincar, para fazer de mordedor? Porque o cérebro não identificou, não fez sentido nenhum para o cérebro aquela cobra. Não fez sentido. Por que não fez sentido? Porque não existe uma informação de uma experiência anterior para que ele agora faça uma associação. Mas aí o que acontece? A mãe vê e ela dá um grito. Quando ela grita, o marido sai correndo do quarto, larga o controle remoto. Pela primeira vez o marido larga o controle remoto da televisão, gente. Largou o controle remoto porque tem algo muito sério acontecendo. E ele sai correndo e quando ele vê aquilo, ele pega um pau e começa a bater na cabeça da cobra. A mãe puxa a criança e essa criança no meio desse cenário, assustada, começa a chorar. Essa criança viveu uma experiência de forte impacto emocional. Ela cresce. O tempo passa, ela cresce, ela nem lembra que aconteceu isso. Mas todas as vezes que essa criança ela estiver frente a um filme, uma revista ou até ao vivo, né, em uma situação onde ela veja uma cobra, ela vai sentir uma sensação ruim. Essa sensação ruim é porque agora o cérebro consegue fazer uma associação, porque agora o cérebro tem uma informação guardada de um evento anterior e agora no presente ele consegue dar sentido àquilo que a criança viveu no passado. Deu para entender? Ficou mais claro? Se não, pausa ou depois volta e assiste novamente, ok? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Do passado eu tenho lembrança, do futuro eu faço projeções. E no presente, gente? No presente eu vou entrar em ação. No presente eu vou entrar em ação. Todo mundo quer entrar em ação de forma assertiva. Não é isso que todo mundo quer? Todo mundo quer entrar em ação de forma assertiva. A gente não quer perder tempo. A gente quer entrar em ação no tempo certo, de forma assertiva, né, de forma leve. Todo mundo quer isso, não é verdade? Então vamos lá, deixa eu reconstruir isso aqui que está um pouquinho feio. Vou só refazer a nossa linha. Aqui nós temos o nosso passado. Aqui nós temos o nosso presente. E aqui nós temos o nosso futuro. Do passado nós temos lembranças. Essas lembranças elas podem ser lembranças de dor ou de esperança. Do futuro nós fazemos projeções. Essas projeções, elas podem ser projeções de medo ou elas podem ser projeções que fazem sentido. Ok? No presente, nós entramos em ação. E todo mundo quer entrar em ação de forma assertiva. Ok? Diante de uma escolha, né? Ação. Vamos botar aqui escolha, para ficar melhor de entender? No presente, nós precisamos fazer escolhas. E nós queremos que as nossas escolhas, elas sejam o quê? Assertivas, tá? E aí, o que é que acontece? Hipoteticamente, uma história aqui. Eu fiz uma escolha, né? Alguém me pede em casamento, isso é hipotético. Alguém me pede em casamento e eu digo sim, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha. E aí, esse casamento não dá certo. É um casamento abusivo, hoje está na moda aí o narcisismo, né? É narcisista, é tóxico, é tudo que vocês imaginarem aí o tal do marido. E aí eu me separo desse marido, tá? Então, a separação agora, o casamento é o quê? Um passado. O casamento acabou. Eu vou ter o quê desse casamento? Lembranças.
ok? Eu vou ter lembranças desse casamento. Só que o casamento foi um casamento infeliz. Então, eu vou ter lembranças de dor ou de esperança? Se ele for um casamento que me trouxe dor, eu vou ter lembranças de dor. Se eu tenho lembranças de dor, eu vou fazer uma projeção para o futuro que faz sentido ou uma projeção de medo? Quando alguém me pedir em casamento de novo, eu vou dizer o quê? Não! Deus me livre de casar novamente. Porque do futuro agora eu sinto medo. Porque a minha escolha hoje no presente vai ser baseada em uma experiência, em uma lembrança de dor. Se eu tiver uma lembrança de esperança, eu vou ter um futuro que faz sentido. O que é um futuro de sentido? É um futuro com foco, sabendo onde eu quero ir, sabendo onde eu quero chegar. Isso é um futuro que faz sentido. Eu sei o que eu quero. Eu vou construindo a partir de hoje, eu vou dizendo não para tudo que não está congruente com o que eu quero para o meu futuro. Tá? Se eu resolvi me formar, deixa eu ver uma profissão aí, tá, cantora. Eu resolvi ser cantora, é o meu sonho, é o meu futuro, é o meu projeto de vida ser cantora. Se eu receber qualquer proposta de trabalho que não esteja congruente com a arte, com a cultura, com a música, eu vou dizer não, mesmo que a proposta seja tentadora, mesmo que o dinheiro seja muito. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Quando a gente sabe o que quer, a gente diz não para a proposta e a gente diz sim para propósito. Mas para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve, já dizia o autor do livro de Alice no País das Maravilhas. Então, para eu ter hoje no presente escolhas assertivas, eu preciso ter uma lembrança de esperança do meu passado. Mas aí a ciência vai dizer, tá? Mais precisamente aqui, Freud, tem estudos mais recentes aí sobre isso, tá? Mas eu vou deixar aqui com o Freud mesmo. O Freud vai dizer que 80% dos nossos pensamentos, 80% dos nossos pensamentos, 80 ou mais de 80, nem sei, viu? São inconscientes. Apenas 20% são conscientes. Tá? Ele está dizendo aqui que mais de 80% do que tem de construção no seu cérebro, de pensamento, lembra lá do pensamento? Mais de 80% do que está lá construído, você não sabe o que é que está lá guardado. Você não sabe. Você simplesmente não sabe. Lembra que mesmo quando você estava dormindo, foram construídas histórias lá que você não sabe que foram construídas porque você estava dormindo? Lembra que muitas vezes você estava inconsciente também, foram construídas histórias que você nem sabe? Lembra que você já foi pequenininha ou você já foi também lá no ventre materno e foram ditas coisas, você teve percepções, sensações que você não sabe que tem? Mais de 80% dos seus pensamentos são inconscientes. Lembra que tudo começa na mente em forma de pensamento, sentimentos e emoções? Lembra que o pensamento leva a gente a executar uma ação? Tá. Se é o pensamento que faz eu entrar em ação, e mais de 80% dos meus pensamentos são inconscientes, isso significa o quê? Que mais de 80% das minhas ações eu não sei nem porque eu estou fazendo. Eu só estou fazendo. Eu só estou no piloto automático. Eu só estou repetindo hábitos. Eu só estou cortando as partes do pernil, as extremidades do pernil. Eu só estou repetindo regras. Eu só estou reforçando aquilo que foi dito a meu respeito um dia. Lembra que eu disse que não se muda uma ação sem antes mudar o pensamento que gerou essa ação? Para você mudar o pensamento que gerou essa ação, você precisa entender que pensamento é esse. Você precisa ir para o oculto, para o escondido. Você precisa trazer clareza, luz para as suas trevas de pensamento. Tá fazendo sentido até aqui? Tá dando para entender? Tá conseguindo já aí, né, desemaranhar todo esse novelo de lã? Se não der, fala comigo lá no nosso grupo. Não sai daqui com dúvida. Ó,
Quem dorme com dúvida, acorda com medo. Você precisa saber o que você quer. Você precisa ter consciência do que você quer. Tem gente, né? Tem gente que diz assim, eu recebi uma proposta, eu vou orar para saber o que é que eu devo fazer. Não! Quando a proposta vem, quando a pergunta vem, quando o convite vem, você já precisa saber o que você vai dizer. Você já precisa ter consciência do que você quer para sua vida. Você não vai construir lá na hora, para não perder o time. Tem pessoas que perderam, o time. E as pessoas que perdem o time, sabe o que é que elas fazem, gente? Elas perderam o time. Elas passaram a vida inteira com dúvida, fazendo escolhas e fizeram escolhas erradas. E aí, a cada escolha errada, ela entra em frustração, ela entra em decepção, porque fez as escolhas erradas. Sabe o que ela faz depois de 50K? Ela começa a entrar em desespero. E aí ela começa a dizer sim para qualquer coisa que aparece. Porque mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Porque ela acha que ela não tem mais tempo. Ela quer vencer agora pela velocidade e pela força. Tudo que ela não construiu no passado. Se você é uma dessas mulheres, pelo amor de Deus, vem para a mentoria 8-1, gente. Você precisa mudar essa mentalidade sua, ok? Dito isso, respondendo uma pergunta que muita gente me faz. Nívia, eu vou sair desse treinamento aqui, todo mundo vai me entender, todo mundo vai me compreender, nunca mais eu vou sofrer crítica, nunca mais as pessoas vão me dizer coisas que me machucam. Não, cabeça, não. O mundo não vai mudar, o mundo continua como ele está. O mundo não te conhece, vai continuar não te conhecendo. A diferença é que agora você se conhece. Agora você sabe quem é você. Não sei ainda, Nívia. Calma, a gente vai descobrir agora aqui no nosso teste de perfil comportamental. Nós vamos descobrir a sua camada mais externa. Nós vamos descobrir aquilo que você faz, suas habilidades mais comuns, suas relações, porque não dão certo, porque você machuca ou porque você machuca alguém. A gente vai resolver essa paradinha aqui e agora, tá? Então você respondeu aí o teste dos perfis, tá? E aí, nós temos 4 bichinhos aí. Nós temos a águia, nós temos o gato, nós temos o lobo e nós temos o tubarão. Isso aqui são arquétipos, tá? Que o criador dessa ferramenta, ele deu para nomear cada perfil. William Malton. Isso. E a primeira coisa que a gente vai saber, Nívia, como é que eu sei? Você fez a ferramenta, deu um percentual lá, tá? E aí, o total de percentual é 100%, tá, gente? 100% é o total. Qual é o seu perfil atual? Nívia, esse perfil é imutável? Não, é o perfil atual. Esse perfil pode ser um perfil adaptado, tá? E que a gente chama isso de elasticidade comportamental. O perfil adaptado é quando você, por conta do meio, você precisa desenvolver habilidades para sobreviver àquele ambiente. É como se você pegasse um gatinho e soltasse ele na selva. Quando passar ali 10 anos, o gatinho ele tá igual um leão, tá? A natureza do gatinho era ser um leão? Não, mas ele precisou desenvolver habilidades, ele precisou se esticar para sobreviver naquela selva. E olha para cá, mulher, quantas vezes você precisou desenvolver habilidades que não era sua para sobreviver ao caos, para sobreviver à perda, para sobreviver às circunstâncias. Tem mulher aqui que criou os próprios irmãos com 12 anos de idade. Foi mãe dos irmãos. Hoje é a mulher com força masculina. Hoje é a mulher que não deixa ninguém tomar as rédeas, não deixa ninguém tomar a responsabilidade, não delega nada a ninguém, não permite que o homem abra a porta do carro para ela, não permite que ninguém segure a sacola dela, porque ela desenvolveu uma força masculina, ela precisou desenvolver habilidades que não eram delas de natureza, não eram habilidades naturais. Beleza? O que é que a gente vai ver primeiro aqui desses perfis? A motivação. Como é que cada um se motiva?
O que é motivação, Nívia? Motivação é um motivo para você entrar em ação. Nós temos na vida vários motivos para entrar em ação. Aliás, o que nos move na vida, o que faz o nosso coração pulsar todos os dias, o combustível do nosso coração é a motivação. Quando nós não temos motivação, quando nós perdemos a motivação, nós entramos em depressão, tá? O que é a depressão, Nívia? A depressão, ela está relacionada com o passado. A depressão está relacionada com o passado e a ansiedade está relacionada com o futuro. Tá? Quando você chega hoje, você olha para o seu passado e você sente frustração, quando você sente que nada deu certo, você começa a entrar em depressão. Tá? Depressão é um buraco. É quando nós entramos, quando estamos sofrendo um luto. Mas o luto precisa passar. O que é o luto? O luto é quando a vida perde o sentido por algum momento. Algo muito valioso foi perdido, né? Um ente querido, um emprego, enfim, uma perda muito significativa. Naquele momento você perde a motivação. Você não tem vontade de escovar dente, tomar banho, se alimentar, fazer nada. Se nesse momento que você entra nessa depressão, você não tiver um motivo, uma razão, né, que vai ser sua mola propulsora para te tirar dali de dentro, você vai sucumbir e morrer. A minha mãe, ela perdeu o meu pai quando ela tinha 49 anos de idade. Era mais nova do que o que eu sou hoje. E aí, eu perguntei a ela foi, eu me lembro que ela ficou na cama, gente. Ela não tomava banho. Eu me lembro de uma moça que ajudava, dava comida na boca. E há poucos anos eu perguntei, mãe, e assim, curiosa mesmo, por que eu perguntei com essa curiosidade? Porque na época ela não foi para psicólogo, ela não teve nenhum tratamento, ela não tomou nenhuma medicação. Eu fiz, mãe, o que fez a senhora sair daquele estágio que a senhora estava? Ela fez assim, minha filha, quando eu lembrei que eu tinha 6 filhos pequenos que ainda precisavam de mim, eu busquei força onde eu não tinha. Ou seja, ela encontrou nos filhos um motivo para continuar a existir. E você precisa ter um motivo para continuar existindo. Você tem vários motivos na vida, mas você tem um motivo de vida. Você tem vários propósitos na vida, mas você tem um propósito de vida. E esse você precisa saber claramente, porque é esse propósito de vida que vai ser a sua força, vai ser o seu combustível quando as coisas não correrem bem. Quando você estiver vivendo um luto, vai ser exatamente o seu motivo de vida que vai ser a mola propulsora, que vai te tirar daquele estágio. Recapitulando, do passado nós desenvolvemos a depressão e do futuro a ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade é medo. Medo é o quê? Medo é algo que ainda vai acontecer, que talvez nem aconteça. Talvez nem aconteça. Né? É eu sofrer antecipadamente por uma situação que eu nem sei se vai acontecer. Prova. Eu vou fazer uma prova amanhã de um concurso público e eu estou ansiosa hoje. Eu estou com medo de não passar naquele concurso. E eu começo a desenvolver ansiedade, eu já começo a pensar, se eu não passar nesse concurso, tudo que eu estudei foi em vão. Meu Deus, se eu não passar, as pessoas estão cobrando de mim. Se eu não passar, eu vou dizer o quê? Se eu não passar, as pessoas vão pensar que eu sou burra. E eu começo a pensar várias coisas e desenvolver ansiedade. Lembra que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir realidade de imaginação? O que acontece nesse momento? E você já começa a viver antecipadamente as dores do amanhã. Ah, Nívia, vem você com a Bíblia de novo? Porque a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Viver um dia de cada vez. Viva as suas adversidades de hoje. Enfrente seus leões de hoje. Tu não está conseguindo nem com os de hoje, já quer pensar nos de amanhã. Pense aí. Olha que maravilha, quanta coisa a gente já construiu aqui. E o esqueleto disso tudo você não pode esquecer nunca. O cérebro acredita na história que a gente conta. O cérebro não consegue distinguir realidade de imaginação.
O cérebro da gente só processa o conhecido, lembra? Ele não processa o desconhecido. Toda vez que você está diante de uma situação, o cérebro vai no passado buscar algo que você já viveu para lhe dizer como você reagir, tá? Não consegue distinguir realidade de imaginação, acredita na história que a gente conta e não processa o desconhecido. Anota isso para a vida, deixa colado na tua parede do quarto, ok? Não esquece isso nunca mais na sua vida. Isso aqui é o tripé do mentalidade de cura, junto com o conhecer a ti mesmo e blindar a mente. Você precisa entender como foi construído tudo que está na sua mente, o que te leva às ações que você tem hoje, como não ser mais ferido e como se blindar. Ok? Aprender isso aqui tudo hoje. Vamos lá para o nosso teste do perfil. Esse teste é o mais simples que existe, tá? A gente tem um teste chamado DISC, que é um relatório, parece um livro, parece uma biografia, tá? Isso aí é para uma outra história também, um outro tipo de treinamento, mas isso aqui vai servir muito profundamente para o que a gente está construindo, tá? Então, sabendo o que é motivação, que é o motivo que a gente tem para entrar em ação, a gente vai construir agora a motivação de cada perfil. Então, se lá no meu resultado o percentual maior foi da águia, meu perfil é águia. Se o meu percentual maior foi gato, meu perfil é gato. Se o meu percentual maior foi lobo, meu perfil é lobo. E assim com o tubarão também, tá? E como diz a minha filha, não menos importante, o tubarão também. Ok? Nívia deu 2 iguais, perfil duplo. Nívia deu 3 iguais, perfil triplo. Nívia deu os 4 iguais. Vai lá e faz seu teste de novo. Porque a única pessoa que eu conheço, que conseguiu passear dessa forma nos perfis foi Jesus Cristo. Inteligência emocional extraordinária. Conseguiu equilibrar os 4 perfis e usava cada um no momento certo. Quando precisava ser empático, doce, carismático, ele era. Quando ele precisava exortar, ele exortava. E ele passeava ali nos 4 perfis. Quando precisava ser analítico, ele era. Quando ele precisava ser influente, ele também era. Então, rever aí se deu equilíbrio nos 4 perfis. Ok? Então, vamos lá. Motivação. Como é a motivação da águia? A águia, ela se motiva pelo diferente. Tá? A águia é aquele indivíduo bastante criativo que gosta de fazer as coisas de forma diferente. Não gosta de repetição, não gosta de rotina, não gosta de método. Tá? É aquele indivíduo que a gente chama de bagunceiro. Né? Desorganizado. A gente olha, lembra? Somos feridos onde não somos compreendidos e não somos compreendidos em nossas inabilidades. É uma inabilidade do perfil águia, a coisa sistemática, a coisa metódica, a coisa repetitiva. É um desafio para ele ser dessa forma. Mas nós não sabemos disso e ferimos a águia. Tá? A águia é aquele indivíduo que gosta de fazer as coisas de forma diferente e tem um leque de possibilidades. Ela vai pensar em uma coisa, em um projeto, ela é tão criativa que aquele projeto vira um leque de possibilidades, ela começa a olhar para todas as possibilidades, quando pensa que não sabe para que lado vai nada. Fica ali parada no meio de um monte de ideia, perdida de um monte de ideias. Eu costumo dizer que a águia é o perfil que mais é confundido com o TDAH. Porque a águia, ela é intensamente criativa, ela pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. O cérebro dela é de uma atividade extraordinária. E muitas vezes ela é confundida com o TDAH. A águia é esquecida porque ela não é organizada, lembra? E ela guarda muita informação na mente ao mesmo tempo. E ela termina não dando conta de todas essas informações. A águia, ela marca o mesmo horário com 10 pessoas. Ela acredita que vai dar certo, porque a águia é muito positiva. O copo pelo meio para a águia é um copo cheio.
Então ela vai dizer sempre que vai dar certo, está sempre chegando atrasada, porque a positividade dela é tão grande, ela acredita que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo, termina se atrasando. Como ela tem a mente muito criativa, ela começa uma coisa, para, vai fazer outra, e para e vai fazer outra, quando ela pensa que não, o dia está perto de acabar e ela não concluiu nada. Fez um pouquinho de cada coisa. E aí está perdidona lá dentro das suas próprias ideias. Beleza? É o que gosta de fazer diferente. E o gato? O gato gosta de fazer de forma segura. O gato é aquele que gosta de estabilidade e segurança. O gato, ele não faz nenhum projeto sem antes analisar se o projeto vai dar certo. Ele é todo projetado, todo planejado. Ele gosta do fazer junto. Ele é tão seguro que ele não confia nele sozinho. Ele precisa de alguém para caminhar com ele 6 horas da manhã na orla, para ir para a academia com ele 5 horas da manhã, para fazer um bolo junto todo mundo. Palavra-chave do gato, juntos. Vamos juntar todo mundo para fazer uma festa surpresa? Vamos todos nós fazer alguma coisa? Então ele é o do junto, ele é o da família, ele é o do contato próximo. O gato é aquele indivíduo leal. Ele é muito leal. Ele espera a lealdade. Olha só que incrível, gente. Ele espera, nós esperamos que as pessoas sejam conosco como nós somos com ela. E aí é que entra a nossa decepção diante das circunstâncias. Porque as pessoas, elas não são iguais. E você aprendeu que empatia é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Não! Empatia é você tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Tem pessoas que gostam de ser tratadas com pressão. Sob pressão, elas produzem mais, elas desenvolvem mais, elas se desafiam mais. Vai pressionar um gato para tu ver só o que acontece. O gato não funciona sob pressão. Se você pressionar um gato, ele vai ficar perdidinho, magoadíssimo, porque o gato, ele não consegue expressar as emoções, ele não consegue transformar as emoções dele em palavras, ele não consegue comunicar como ele se sente. Ele vai ficar extremamente machucado, extremamente ferido e vai guardar no coração. Ai, gente, daqui a pouco a gente vai ver sobre essa semente, tá? E essas sementes guardadas vai gerar mágoa. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe por quê? Porque quando você dorme sem resolver uma situação que você viveu, essa informação vai para o seu cérebro inconsciente, lembra? Vai ficar guardado lá. Quando você estiver frente a uma nova situação, ele vai pegar essa memória de dor para lhe dizer como agir frente à nova circunstância. Não guarda o que não presta. Nível, o que é que meu cérebro guarda? O seu cérebro vai guardar aquilo que faz sentido para você, aquilo que foi mais importante durante o seu dia. É o que ele vai guardar. Nível, como é que eu sei o que foi mais importante no meu dia? Aquilo que te gerou mais impacto emocional. Ou gradativo ou forte impacto emocional. E o que mais? Aquilo que você tem contato 15 minutos antes de dormir. São essas coisas que vão para o seu cérebro inconsciente. Mas esse é assunto para uma outra situação, para um outro treinamento. Nem vou entrar nisso aqui, tá? Mas fica a dica, você que assiste jornal de miséria, de tragédia, de desgraça antes de dormir, tá? Fica a dica que a sua síndrome do pânico aí não é à toa, tá? Algum motivo tem aí por trás. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, não. A águia gosta de fazer diferente, né? A águia é aquela pessoa que inventou o tênis vermelho com o terno. Fica lindo, inclusive. A águia é aquele que inventou o cabelo azul, amarelo, rosa. A águia é aquela que inventou as unhas amarelas, verdes, azuis. A águia é aquele que pensa fora da caixa. É aquele que quebra paradigmas. A águia é aquele que gosta mesmo do novo. Excelente aí na arte, na publicidade. E tem umas ideias, gente, que eu fico assim, digo, caramba, que ideia extraordinária. Essa é a águia. Só que nós somos feridos onde não somos compreendidos. E nós não somos compreendidos em nossas inabilidades. E aí, vamos imaginar aqui o nosso tubarão, né, que gosta de fazer, o que é que motiva o tubarão? Fazer as coisas de forma rápida.
O tubarão é motivado pelo rápido. Velocidade e resultado. Velocidade e resultado. Velocidade e resultado. O nosso tubarão, ele é ousado, ele é imponente, ele se joga, ele arrisca, ele não pensa, ele vai. E ele quer que as coisas aconteçam de forma rápida. O que acontece com o tubarão? Ele gosta do rápido e trazer os outros para fazer junto. Ó, quem gosta do junto? O gato. Trazer os outros para fazer junto vai perder tempo. E eu quero que as coisas aconteçam rápida. Então, o tubarão é aquele que o verbo melhor para ele, o verbo que ele mais gosta é o verbo eu. Eu vou fazer, eu fiz, eu decidi, eu mando, eu resolvo, eu. Tá? Qual o verbo melhor do gato? Nós. O gatinho gosta de fazer junto. Nós vamos, nós precisamos, nós. Agora imagine um gato e um tubarão casados, onde ambos não conhecem a si mesmo, onde ambos acreditou nas mentiras que contaram acerca deles, porque uma mentira contada muitas vezes ela vira verdade, uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade, e até que você conheça a verdade sobre si mesmo, você vai acreditar na mentira que você escutou a vida inteira. O que é que o gato escutou a vida inteira? O gato escutou a vida inteira que ele é inseguro. Ele ouviu isso a vida inteira. Por quê? Porque ele gosta de segurança e estabilidade e ele gosta de fazer as coisas junto, de planejar junto. Então, o gato, ele precisa disso para entrar em ação. Aí ele ouviu o tempo todo que ele era inseguro. Ele cresceu como inseguro. Ele cresceu inseguro porque ele acreditou na mentira que ele ouviu a vida inteira. Aí o gatinho, essa gatinha, vai e casa com o tubarão. Ou o contrário aí, viu, gente? O tubarão foi aquele que também ouviu mentiras a seu respeito na infância. Ele ouviu que ele era grosso, ignorante, estúpido. Por que ele ouviu isso? Porque o tubarão, ele é força, ele é imponência, ele é um predador, ele é aquele que nasceu para liderar, ele é aquele que tem a liderança nata nele. Ele é aquele que não tem medo de arriscar, ele é aquele que é movido por desafios. Só que criança ela ainda não sabe gerenciar essas coisas. Ela precisa do adulto para quê? Ela precisa do adulto para ajustar ela emocionalmente, que a criança, quando pequena, ela pensa com o cérebro emocional e não com o racional. Precisa de ajustes para que essa força, essa imponência, essa liderança, essa ousadia seja usada de forma positiva. Mas o que essa criança ouviu a vida inteira? Que ela era siri-na-lata, ela ouviu que ela era estúpida, que ela era grossa, ela ouviu que ela não tinha paciência, ela ouviu que ela era teimosa, ela ouviu que ela era ousada, ela ouviu que ela era rebelde. Ela ouviu que ela tinha uma língua ferina, a língua ferina é a língua que fere. Porque o tubarão, ele fala tão rápido, o tubarão, ele é muito rápido, que ele nem analisa o que pensa, ele não filtra, quando está em ponto de melhoria, tá, gente? Ele não filtra. Quando ele viu, ele já falou. E quando ele fala rápido e imponente, e ele termina o quê? Machucando com a fala. Mas isso é para ser organizado e educado na infância, e não estigmatizado. Nossas inabilidades de criação de filho é tão grande que é mais fácil a gente estigmatizar os filhos do que investir tempo em saber como resolver aquela questão. E agora o gato e o tubarão adultos se casam. Quem assistiu minha live ontem, o discurso do resgatador, não vou dar spoiler aqui não, tá? Eles se casam, mas eles se casam emocionalmente o quê? Feridos. Eles se casam feridos. E aí, no início da relação, um tem do outro aquilo que esperou a vida inteira e não teve. O tubarão é imponente, chega para o gato e diz: escolhe em mim que você brilha. Vem, pode vir e comigo você tá segura. Segurança, tudo que eu queria na vida e nunca tive. Me apaixonei. Se apaixonou pelo tubarão. Ela se apaixonou pela palavra segurança. O tempo passa. A paixão acaba. Hora de construir os pilares de amor. O que acontece agora? O gatinho começa a se ferir.
com tudo que o tubarão fala. Chega no mercado para fazer mercado, os dois, e aí o tubarão diz, você pega um carro, vai por esse lado que eu vou pelo outro. Ai, nossa, eu queria fazer junto com você, vamos os dois juntinhos. Não que vai perder tempo, mulher, vai lá pro outro lado que eu vou para cá. E aquilo vai ferindo o gato, vai ferindo o gato. Para o tubarão isso é uma bobagem, isso é ganhar tempo. Para o gato, não. Somos feridos onde não somos compreendidos e não somos compreendidos em nossas inabilidades. Sobrou quem? Sobrou o nosso lobo, tá? O nosso lobo, ele é movido, né, motivado pelo fazer certo. Ele gosta de fazer as coisas de forma certa. Nunca peça um lobo. Hoje em dia não existe mais não, né? Cartão de ponto, aqueles cartões. Hoje é digital. Nunca peça um lobo para bater seu cartão de ponto. Não faça isso. Quem já ouviu no senhor Cri-Cri? Ah, fulaninho de tal é Cri-Cri, né? Cri-Cri nada, ele gosta das coisas certas, ele gosta de padrões, de método, de rotina, de descrição, de tudo muito bem elaborado. Ele precisa de especificações para entrar em ação. Né? E aí, como ele gosta de tudo muito certo, por que ele gosta de tudo muito certo? Porque ele não sabe lidar com a crítica. Cada perfil aqui tem uma dificuldade. Esse aqui não sabe lidar com a crítica. Ele não sabe lidar com crítica. Então ele vai ser perfeccionista, ele vai ser exigente com ele mesmo, ele vai ser exigente com o outro. E olha só, ele já tem de forma nata essa coisa de método, de rotina, de fazer certo. E ele é criado em um ambiente onde os pais exigem dele que sempre tire o 10, que seja sempre o exemplo da casa. E o que acontece com ele na fase adulta? Nada está bom o suficiente, nada está certo o suficiente. Tem sempre algo faltando, alguma coisa. É aquela pessoa super exigente consigo e com os outros. É aquela pessoa que tem dificuldade de entrar em ação porque precisa que as coisas sejam certas, mas agora ela é perfeccionista. E aí nós somos feridos onde não somos compreendidos e o mal que a gente mais teme é o que mais acontece com nossas vidas. O que é que ele mais tem medo? Crítica. O que é que ele vai mais receber na vida? Feedback. Só que ele tem um monte de histórias de dor guardada no cérebro dele, inconscientemente, de situações onde ele foi ferido, criticado e se sentiu rejeitado. Aí quando você dá um feedback ao lobo, ele acende um gatilho, ó. Fez sentido com algo que ele viveu lá no passado. E agora ele traz uma lembrança de dor, uma lembrança inconsciente. Ele nem sabe, ele pensa que ele está sofrendo pelo feedback que ele recebeu. Não, ele está sofrendo porque ele tem uma lembrança inconsciente de dor, de uma crítica, de uma rejeição lá do passado dele. Tá fazendo sentido? Vamos avançar. Falamos da motivação, dos perfis, agora nós vamos falar da criatividade. Criatividade tem a ver com criação, como cada um cria, como cada um constrói alguma coisa, tá? De que forma? A gente está aqui na sala de aula, por exemplo, e aí o professor passa um trabalho em equipe. Como cada um daquela equipe vai reagir àquele trabalho, tá? O gato e o tubarão, eles vão dizer, sabe o quê? Vamos começar logo. Vamos iniciar logo esse trabalho, olha, já estou cheio de ideias e tal. Por quê? Porque eles são rápidos, tá? Eles são rápidos para começar algo. Os dois. Eles entram em ação muito rápido. Aí, vai dividir o trabalho, né? Aí o que é que eles fazem? Eles não conhecem as habilidades um dos outros. Aí diz assim, não, vamos fazer o seguinte, deixa o gatinho aí dividir o que vai ficar para cada um. Aí o gato vai, começa a planejar, e o gato é inseguro, será que está certo, será que não está, será que vão gostar, será que não vão, e o tempo vai passando e o tubarão começa a ficar nervoso, porque o tubarão é rápido, e ele começa a ficar nervoso, e aí pode acontecer o quê? Um embate. Porque o gato e o tubarão, eles são rápidos para começar. O lobo e o gato, eles são mais lentos. Por quê?
que esses dois são mais lentos? Esse, porque precisa de segurança, ele planeja tudo muito milimetricamente para se sentir seguro, e esse porque precisa de certeza de que está tudo certo. Por isso eles são mais lentos. Mas olha só que bonitinho. Esses dois aqui são mais rápidos para começar, mas eles também são mais inconsequentes. Eles são inconsequentes. Eles não analisam os riscos. Então, muitas das vezes, eles colocam a segurança deles ou da família em risco. Por quê? Não analisaram os riscos. Foi lá e fez. Ufa. E aí, o gato, né, vai lá e faz. Chega todo feliz em casa, a mulher vai amar, porque eu tenho uma novidade. Quando ele chega, a mulher é analítica, ela é lobo. E quando ele conta a novidade, a surpresa, ela vai murchando e se perguntando: como você pode agir assim? Você é irresponsável. Por quê? Porque ele não planejou, porque não viu os riscos. O lobo, ele olha gráfico, ele olha índice, ele olha tudo que você imaginar. Quer ver uma coisa? Imagine que você é um vendedor de carro e você está numa loja vendendo carros. Como vender carro para cada um desses perfis? Como? Lembra que o gato ele gosta do diferente? Só vou vender um carro para um gato, eu vou dizer o que a ele? Olha, esse modelo aqui é lançamento, só tem 10 da cor amarela no mercado. Eu vou levar ele para um carro assim. Um carro que é lançamento, um carro que só fabricaram 10 carros amarelos. Ele vai se empolgar porque ele gosta do diferente. Se eu for vender um carro a um gato, o que é que eu vou dizer ao gato? Esse carro tem airbag duplo. Ele é um carro muito seguro. Ele tem cintos no fundo para toda a família. Cabe apaixonado por família o gato, viu? Cabe toda a família. Ele vai ficar empolgado. Se eu quero vender um carro para o lobo, o que é que eu preciso dizer ao lobo? Eu preciso dizer ao lobo quantos quilômetros ele faz com um litro de gasolina. Porque ele gosta de dados, de estatística, ele gosta de detalhe, ele gosta de precisão. Nunca leve uma situação para o lobo se você não tem dados estatísticos que comprovem aquilo que você está falando. Ele é super racional. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o tubarão? Como é que eu vou vender o tubarão? O tubarão gosta de quê? Rapidez. Rapidez é sinônimo de quê? Velocidade. Eu tenho que falar para ele do motor do carro. Quantos cavalos tem aquele motor? É assim que eu vou vender para ele. Então eu preciso lidar com as pessoas, empatia é eu tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então eu preciso entender, perceber como eu gosto de ser tratado e como o outro gosta de ser tratado. O mundo não está aprendendo isso aqui, você está aprendendo isso aqui. Então você já vai saber como tratar o seu filho, o seu marido, o seu pai e a sua mãe, porque é você que está aprendendo esse treinamento. E você vai aprender também a se blindar para não permitir mais que as pessoas que você mais ama lhe machuquem novamente. Vamos ver agora como é que cada um deles lidam aí com suas emoções. Tá fazendo sentido? Vocês estão começando a entender como e por que você é ferido? Está percebendo que aquele chefe quer que você seja rápida em uma tarefa, mas você não tem habilidades de velocidade? Está entendendo por que aquele chefe quer que você... Aqui é a águia. Aquele chefe quer que você entregue aquela planilha, mas você não consegue porque você não tem habilidades. Quem tem é o lobo. Tá entendendo que você tá na função errada, na profissão errada, porque um dia você deixou de sonhar como criança e exercer uma profissão que fizesse sentido para você, que lhe fizesse feliz, que ajudasse os outros. Você deixou de pensar assim, porque agora você precisa andar pela velocidade, pela força para recuperar o tempo perdido. Então hoje você não vive mais por propósito, hoje você vive por proposta e você desenvolve uma profissão que está desalinhada com as suas habilidades naturais. Isso está pesado. Amiga, isso está muito pesado. Entendeu de onde vem as suas dores musculares, sua dor na coluna, de onde vem a sua insônia, a sua insatisfação? Mas esse é assunto para outro treinamento, tá? Então vamos lá. A águia, gente, eu fiz uma doideira aqui, mas ó, aqui é gato.
Não, aqui não é gato, aqui é águia. Eu só piorei tudo, não foi? Eu só piorei tudo. Aqui é águia e aqui é gato. Lobo e tubarão tá certinho. Então vamos lá. A águia e o gato, esses dois aqui de cima, ó, os dois de cima, eles são emocionais. Ai, que bonitinho. Eles tomam decisões baseadas na emoção. Tá? O gato é aquele indivíduo que ele tem uma rede de network muito grande, ele adora se relacionar com pessoas, ele adora relacionamento, ama se relacionar. Onde ele vai, ele conhece alguém. Tá? A águia é aquele indivíduo que tem uma dificuldade de dizer não muito grande. Por quê? Porque ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento por conta dessa coisa de relação com pessoas, de socialização. Então ele quer estar bem com todo mundo. Ele vai relevar praticamente tudo. Tudo que é muito sistemático para o lobo, muito certinho, o gato vai dizer, não, isso é bobagem, deixa para lá, tá bom, tá tudo certo. Porque ele quer estar bem com todo mundo. Porque ele nasceu para viver com pessoas. Nunca coloque uma águia dentro de um escritório. A águia dentro de um escritório vai ser aquela que vai levantar de 5 em 5 minutos, dizendo que vai no banheiro ou tomar um cafezinho. Porque ela não suporta um ambiente parado. Só que ela vai encontrar com várias pessoas no corredor e ela vai parar para bater papo. Porque ela gosta de socializar. Tá? Ela toma decisões pela emoção. O gato, da mesma forma. O gato também é emocional. O gato é altruísta, ele vai pensar mais no outro do que nele. É aquele que vai querer mais servir. O gato, ele gosta de segurança e estabilidade, ele não gosta de desequilíbrio. O que é que acontece com o gato? Ele vai dizendo sim e amém para tudo. Sim e amém para tudo. Porque não quer conflito, não quer desestabilizar o ambiente. Chega um momento que ele não suporta mais carregar o mundo nas costas sozinho, porque ele disse sim e amém para tudo, não se posicionou e todo mundo se aproveitou dele. Somos feridos onde não somos compreendidos e não somos compreendidos em nossas inabilidades. O gato agora não aguenta mais, mas ele não sabe dizer não, ele não sabe se posicionar, ele não sabe discutir a relação, porque ele não consegue. Tá percebendo aí? Os dois são emocionais, os dois gostam de pessoas, o gato gosta de uma rede muito grande de pessoas, conheceu hoje, amanhã é melhor amigo, mas o gato não. O gato ele precisa de confiança, segurança, estabilidade. Então ele vai ter uma rede íntima de amigos, né, seletos, e a família. E ele é muito leal a esses amigos e a essa família. Ok? O que é que o gato vai pensar na hora de demitir alguém? Vai pensar na família, vai pensar no desemprego, vai pensar que aquela pessoa vai sofrer, vai ficar protelando sem querer fazer isso. Tubarão vai pensar nisso, né, para demitir? Rua. Por que que o tubarão vai agir assim? Porque o tubarão e o lobo, eles são racionais. Eles não tomam decisões embasados nas emoções. Eles tomam decisões embasados nos projetos, do que precisa acontecer. Esse aqui precisa tomar decisão preocupado nos resultados, tá? Ele é voltado para resultados. E resultados rápidos. Ele não está preocupado com as pessoas nesse sentido. Ele está preocupado com os projetos, com os resultados e os resultados rápidos. O lobo está preocupado com o certo. Tá? Então, se ele não está fazendo certo, ele precisa ser demitido. Então, as decisões do lobo e do tubarão são racionais, a do gato e da águia são emocionais. O daqui gosta de resultado rápido. O gato é sentimental. Vem chorar pitanga no ombro do tubarão. O tubarão não dá nem o ombro. Não, levanta aí, é o quê? Vamos resolver. Resultado, amiga, não é isso que está precisando? Vamos resolver. O gato vai se ressentir porque ele quer chorar, ele gosta disso. Ele gosta de lamentar, ele gosta de ser aquela vitiminha ali no colinho e tal. O de cá não, o de cá quer resultado. Vamos lá, agilidade, resultado. Aqui também é oposto. O daqui gosta de tudo certo, o daqui é despojado. Esse aqui é formal, esse é despojado. Esse não gosta de intimidade, esse dá intimidade demais, esse brinca demais, esse perde a amizade, mas não perde a piada. Entende? Nívia, o que é que eu faço com tudo isso? Você precisa fazer uma lista de suas habilidades, todas as suas habilidades. Você precisa fazer uma lista dos seus pontos fortes e dos seus pontos de melhoria. O que é que você precisa melhorar?
O que acontece muito com a águia é que quando ela é pequena, ela é chamada de gaiata o tempo todo. Que criança gaiata, que criança gaiata. Uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. Na fase adulta, ela não tem, às vezes, a medida de até onde pode brincar e onde a coisa já é séria, porque ela entende que ela é gaiata. Tá fazendo sentido, galera? Tudo bem até aqui? E para encerrar essa parte dos perfis, vamos ver aqui que a águia, o gato, o tubarão e o lobo são 4 perfis e nós temos habilidades de todos esses perfis. Nós temos habilidades da águia, do gato, do lobo e do tubarão. Mas vai ter um perfil desses que nós vamos ter mais habilidades desse perfil. E é por isso que a gente diz que é de tal perfil. Quem aí já consegue descobrir o meu perfil? Depois de tudo isso que eu falei aqui, quem consegue saber qual é o meu perfil? Nem deixa dúvida, né, gente? Tubarão. Nível é perfil tubarão. Mas nível é perfil tubarão, mas tem um índice muito alto de águia e um índice muito alto de lobo, tá? Eu também sou extremamente analítica, eu observo muitas coisas, eu gosto das coisas de forma certa e eu sou muito águia no sentido de ser influente, de não ter medo de falar, de ser comunicativa. Entende? Eu lido bem com a questão da comunicação. Então, o meu ponto forte de águia é a comunicação. O meu ponto forte do lobo é olhar um pouco os detalhes, tá? O meu gato era muito baixo. Eu machucava muitas pessoas. Era um trator, né? Um rolo compressor, como disse uma aluna minha. Mas aí o que é que eu fiz? Eu precisei desenvolver habilidades desse perfil. O que você está descobrindo aqui é para provocar mudança. Se não provocar mudança, não resolve. Não resolve só saber. Eu precisava desenvolver habilidades do perfil águia. Desculpe, do perfil gato. Tá? E existem estudos que dizem que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. O que é que eu fiz estrategicamente? Eu sou um tubarão, eu sou um predador, eu crio estratégias, eu me lanço, eu me jogo, eu vou à luta, eu gosto de desafios. O que é que eu fiz? Me cerquei de gatos. Meus melhores amigos são gatos. Meus melhores amigos são gatos. Por quê? Porque eu precisava desenvolver habilidades que o gato tinha e eu não tinha. Então eu saí de 8% do gato para 18% de habilidades do gato. Olha que lindo. E é isso que a gente precisa fazer. Diminuir os pontos de melhoria e potencializar os pontos fortes. O que você tem de positivo, você coloca em ação. O que você tem de negativo, você transforma. Beleza? Nível aí é a questão de não ser mais ferida. Isso fica para o 3º bloco. Quando eu falei que muita gente não viria para o 2º, a mesma coisa acontece hoje. Muitos não vão para o 3º bloco. Muitos não vão estar aqui amanhã. Tá? É amanhã que você vai entender como se blindar e nunca mais ser ferida na mesma área. Você, quando recebeu o meu e-mail, você recebeu 2 ferramentas. Você vai fazer agora a ferramenta da blindagem da mente. É essa ferramenta que nós vamos tratar amanhã. Nós vamos entender, né, qual é a área que você mais precisa virar a chave. Você vai descobrir sua área de alavanca. Não tem como você trabalhar todas as 9 áreas. São 9 chaves de blindagem da mente. Não tem como a gente trabalhar as 9 chaves, mas nós vamos trabalhar a área de alavanca. O que é a área de alavanca? É aquela área que, se nós transformarmos elas, automaticamente a gente vai transformando as outras. É o que a gente chama de efeito dominó. Você derruba aquela inabilidade e, consequentemente, você consegue derrubar as outras. Ok? Beijo no coração e até amanhã no mesmo horário.